Olá, muito bom dia a todos. Meu nome é Marques Candi, associado com a Evalu Plus e conhecendo a ABAI há 25 anos, já que eu fui um dos cofundadores da ABAI junto com Jean-Pierre em 1993. Então, para esse webinar, eu vou apresentar para você a agenda seguinte. Em primeiro lugar, eu vou dar uma apresentação geral do que a aplicação Evalu Plus consiste em. Depois, vamos mergulhar num caso concreto que eu espero mostrar para vocês de forma precisa como que essa aplicação pode gerar benefícios significativos dentro de uma empresa. E depois entraremos numa revisão detalhada do workflow da aplicação, com uma demonstração ao vivo misturada com slide. Finalmente, iremos para fazer um sumário dos benefícios que podem ser gerados pela aplicação. E, finalmente, algumas sugestões para vocês começarem a usar a Evalu Plus. Bom, então, começamos com a apresentação geral e eu espero que vocês vão conseguir seguir meu português, que está um pouco enferrujado, mas espero compreensível. Então, Evalu Plus é uma ferramenta que foi desenhada por especialistas de programas de melhorias e conformidade em grandes, pequenas e médias empresas, cujo objetivo é essencialmente de tornar o processo de avaliação muito mais simples, muito mais flexível e com um custo muito menor de se realizar avaliações. Para isso, foi desenvolvido uma aplicação que tem vários elementos inovadores, como eu vou mostrar agora, e no meio desse quadro inovador, o que nós chamamos de modelo de avaliação 3D. Então, vou explicar agora no que se trata. O processo, ou a aplicação Evalu Plus, ela basicamente está estruturada em torno de 4 etapas. A primeira etapa consiste em definir um repositório e unidades de avaliação que vão definir basicamente as fundações sobre as quais o processo de avaliação vai ser elaborado. Então, isso consiste em trazer dentro da aplicação um repositório de avaliação, e como veremos depois, pode ser qualquer tipo de repositório de avaliação, e precisa ter uma estrutura em seções, subseções e critérios de avaliação. E também, do outro lado, trazer e definir de forma precisa quais vão ser as unidades de avaliação que vão ser usadas nesse processo de avaliação para segmentar as pontuações entre elementos diferentes de um escopo global. E voltaremos a falar em mais detalhes desse conceito de unidade de avaliação. A segunda etapa, uma vez tendo finalizado o repositório de avaliação e as unidades de avaliação, é de construir em torno desses dois elementos o modelo de avaliação 3D. Então, em que isso consiste? O conceito é simples. É trazer dentro do escopo um terceiro elemento, que são os avaliadores, e depois estabelecer conexões entre os critérios de avaliação, as unidades de avaliação e os avaliadores para definir quem vai ser responsável por quê, quais são os critérios que vão ser avaliados em que unidade, a que nível e tudo mais. Veremos os detalhes depois. Fazendo isso, se cria realmente um cubo firme que estabelece uma base mesmo muito flexível
mas com muita robustez para o processo de avaliação que pode prosseguir com a etapa de número 3, que consiste em completar as avaliações, basicamente gerar uma série de questionários que vão ser usados por cada avaliador para fazer uma pontuação e um levantamento de todas as ações que estão ocorrendo em relação aos critérios de avaliação, para depois fazer uma consolidação e permitir fazer uma análise muito poderosa de todos os resultados de pontuação a nível de agregação e também a nível de comparação. E tudo isso para permitir gerenciamento, desenvolvimento e gerenciamento de planos de melhorias. Então, com isso daí, tipicamente a aplicação Evalue Plus vai permitir identificar com muito mais precisão e acuracidade elementos que precisam de atenção, que precisam de decisões gerenciais, e também poder identificar possibilidade de o que eu chamo de cross-fertilization entre várias unidades, sendo uma unidade com bom desempenho, outra unidade com um desempenho mais fraco, que cria essas possibilidades de fazer beneficiar da habilidade de uma unidade para uma outra. E, finalmente, um ponto muito importante é que o Evalue Plus foi concebido não só como uma aplicação para fazer avaliações isoladas, mas sim como para ser como eu chamaria de backbone, de estrutura permanente que permite ser usado ao decorrer do ciclo de vida de um programa. Seja um programa de excelência operacional, seja um programa de manter os bons estándares de ISO, saúde e segurança, desenvolvimento sustentável, tudo mais, programas que tipicamente correm por anos e anos, talvez décadas. Então, como que se faz isso? Dentro da estrutura do Evalue Plus, embutimos a flexibilidade, a possibilidade de mudar o cubo de avaliação, esse cubo em 3D, para permitir, por exemplo, se vocês tiverem uma expansão do seu negócio, adquirem uma nova empresa, novas fábricas, novos centros de distribuição, novo canal de distribuição e assim por diante, aí é muito simples, dentro do Evalue Plus, de adicionar, acrescentar novas unidades de avaliação sem atrapalhar o resto do processo e depois fazer as ligações com essas novas unidades e o repositório e os avaliadores. Então, isso é um primeiro exemplo e depois prosseguir com uma avaliação com esse escopo ampliado. Outro exemplo também pode ser um exemplo de reorganização interna, em que as unidades de negócios, as fábricas e tudo mais, os níveis de responsabilidade são mudados, criando mudanças nas ligações dentro do cubo de avaliação. Com a aplicação Evalue Plus, é extremamente simples de fazer essas realocações para permitir refletir essas reorganizações internas. Finalmente, o último exemplo que eu vou pegar é o caso de mudanças disruptivas, sendo relacionado, por exemplo, a tudo que tem a ver com a revolução digital, desintermediação e assim por diante, e fazer com que o repositório de avaliação em si se torne obsoleto ou se torne inadequado para fazer a avaliação de performance ou de conformidade de uma empresa. Então, sendo isso, mais uma vez, Evalue Plus permite com grande facilidade de fazer alterações, mudanças no repositório de avaliação em si. Fazendo isso, então, dá toda a flexibilidade para acompanhar a empresa no decorrer de todas essas mudanças, sem ter que refazer tudo
de novo toda vez que o processo começa a mudar. Então, isso daí foi essa apresentação geral. Agora vamos algumas características adicionais importantes. Como vocês vão ver através da demonstração, Evalue Plus foi concebido para ser altamente amigável, para que qualquer um possa entrar na aplicação e possa entender de forma intuitiva como que todos esses elementos podem ser gerenciados, executados e assim por diante. Então eu coloco algumas cópias de telas, vamos ver a maioria delas dentro da demonstração que vai seguir, mas para dizer que tipicamente Evalue Plus não precisa de nenhum treinamento para usar a ferramenta de forma eficiente. Características principais, tudo que foi tentado ser embutido dentro do Evalue Plus, mais uma vez, uma ferramenta muito poderosa, mas que tem muita simplicidade de uso. Então, tem alguns adjetivos que eu vou colocar aqui, muita adaptabilidade, capacidade de evoluir junto com o quadro da empresa, escalável, vocês podem modelar qualquer número de critérios de avaliação, qualquer número de unidades de avaliação também, muito potente na habilidade de analisar, identificar oportunidades de melhorias e riscos operacionais. Integrativo, o workflow está totalmente integrado, como vocês vão ver. Amigável, como nós vemos há instantes. Perspicaz, porque se pode identificar com muita precisão onde que estão as oportunidades e os problemas. Intuitivos, porque, mais uma vez, a ergonomia foi pensada nesse sentido. Simples. Atual, no que contém os elementos de avaliação, vamos ver isso em segundos. E completa também, porque pode pode cuidar de qualquer tipo de avaliação. Então, com isso, vamos mudar para o caso concreto. Então, esse caso concreto, o nome da empresa que vocês vão ver, que chamamos de Make Perfect Inc., é fictício, porém, todos os elementos que vão ser mostrados dentro desse caso correspondem a um caso 100% real. Nós apenas mudamos os nomes para manter a confidencialidade em relação a essa empresa. Mas, de resto, tudo é um caso verdadeiro. Então, Make Perfect Inc., do que se trata? É uma empresa norte-americana que tem, além de 1.000 empregados, faturamento anual um pouco acima de 100 milhões de dólares, e que está organizada da seguinte maneira. Para resumir, tem 2 unidades de negócio, 7 divisões e 16 unidades de fabricação. Então, quando se começou a olhar o que se queria fazer com esse quadro, nós começamos a conversar com a Make Perfect, entendendo o contexto e vendo o que fazer. Então, o contexto do Make Perfect é a empresa está crescendo relativamente rápido, 15% por ano, estão em setor tipo aeronáutico e energia, que dão oportunidade de crescimento. Porém, há hoje problemas de performance operacional que se encontra muito variável de uma divisão usina para outra. E então, a diretoria, olhando esse quadro sem saber muito de onde vêm essas variações em termos de performance operacional, quis avaliar o nível de maturidade operacional de cada unidade para depois definir e implementar possivelmente um plano de melhoria global. Então, ouviu falar do Evalue Plus e contratou o Evalue Plus para atingir esse objetivo. Como a empresa Make Perfect não tinha
um repositório de avaliação próprio em termos de maturidade ou excelência operacional, resolveu usar o repositório que chamamos de Operational Excellence Compass, que é o repositório proprietário do EvaluPlus para programas de excelências operacionais. Eu vou mostrar nos slides seguintes um overview desse repositório. A estrutura do repositório contém 8 seções aí, e como vocês podem ver no slide, cobre todas as atividades operacionais de uma empresa. Debaixo dessas 8 seções, existem 40 subseções e que contém no total 342 critérios de avaliação. A origem desse repositório, ele foi basicamente o sumário de toda a literatura que foi publicada em relação à avaliação de performance, de melhoria e assim por diante, que foi mastigado, digerido por um conjunto de experts em melhoria operacional, que têm participado em programas em multinacionais, bem como empresas de menor porte, programas de melhoria e excelência operacional global. Então, tudo isso foi consolidado e sintetizado dentro desse repositório, que está em constante evolução também para refletir as novas melhores práticas que aparecem com frequência ligado à revolução digital, machine learning e assim por diante. Então, isso que é esse repositório. Como que as coisas aconteceram na MakePerfect em relação ao EvaluPlus? A primeira etapa foi no dia 1, no início do programa. 2 elementos foram realizados. Primeiro, a nomeação de um gerente de programa pela diretoria e depois a definição das unidades de avaliação e a seleção dos avaliadores para cada unidade. Então, vou mostrar como que foi feito. Isso é a análise das unidades de MakePerfect que vocês viram no organograma antes, e que mostra o percentual de vendas em relação ao total. Como vocês podem enxergar, algumas fábricas aqui não foram consideradas como unidades isoladas, mas sim agrupadas dentro de divisões pelo fato de não ser autônomas na tomada de decisão. No final, foi-se criado uma árvore de unidades de avaliação, vocês podem ver nas colunas de direita, com 4 níveis. Mostrando isso, voltando no organograma aí, se vê as unidades que foram criadas, bem como os percentuais, os coeficientes de agregação em relação ao nível superior, que será usado depois no processo de consolidação e de agregação das pontuações para obter uma visão aos níveis acima, aos níveis de consolidação. Bem, foram definidos então os avaliadores para cada unidade de avaliação. Como vocês podem ver, tem um avaliador para cada unidade definida, exceto para o MakePerfect Inc., onde tem 2, o CEO e o VP Marketing e R&D. Então, isso tudo foi definido e na próxima etapa vai ser embutido dentro do EvaluPlus, mas também foi feito uma ação inicial que é muito recomendado para qualquer programa que se inicia desse tipo, foi pegar o repositório Operational Excellence Compass e enviar esse repositório para 50 gerentes, dando a oportunidade de obter esclarecimentos e sugerir modificações ao gerente do programa dentro de 7 dias,
O objetivo disso foi criar um forte alinhamento organizacional e um forte grau, um grau máximo de aceitação desse processo de avaliação. Através desse processo, foram recebidos dos 50 gerentes um certo número de sugestões que, depois de serem revistas, levaram a fazer uma customização do repositório com mudanças dentro do repositório. 111 critérios foram totalmente removidos, porque considerados como não aplicáveis ao contexto de nenhuma unidade de avaliação. 65 critérios tiveram conteúdo modificado ou enriquecido. Então, vamos ver exemplos depois, mas essencialmente foi isso para usar uma terminologia que batia 100% com a terminologia do Make Perfect e para refletir as especificidades do negócio do Make Perfect. E depois, certos critérios o peso de certos critérios foi quer aumentado, quer diminuído em certas unidades para refletir o fato desses critérios de avaliação não serem tão importantes num determinado contexto ou serem mais importantes do que os outros. Então, todo esse trabalho inicial foi feito e depois o modelo foi criado no Evalu Plus. Dentro do workflow detalhado, mostrarei para vocês como que isso foi feito. Nós vamos fazer agora um fast forward para mostrar como que o processo seguiu dentro do Evalu Plus. Depois do modelo ter sido criado, através do Evalu Plus foi gerado questionários e enviados esses questionários aos avaliadores com data limite para retorná-los completados dentro de 7 dias. Então, o processo que foi usado, que vocês podem ver aqui, mostra como foi a consolidação desse trabalho de análise prévio que definiu quais foram os critérios que deviam ser aplicados a cada nível para cada unidade. Bem, finalmente, dia 16 e 17, todos os questionários foram completados na base desse repositório customizado especialmente para o Make Perfect. Esses questionários recebidos pelo gerente do programa foram revistos e foram aprovados. Quer dizer que tiveram alguns ajustes, algum questionamento com os avaliadores e tudo mais, sobre um total de 650 pontuações e também de 111 planos de ações existentes que tinham sido submetidos pelos avaliadores. Uma vez essa revisão e aprovação completada, as avaliações foram consolidadas, o que levou um total de 15 minutos, não mais, e começou a se analisar através desse âmbito 3D o resultado dessas avaliações. Então, eu vou mostrar uma visão, eu diria, sumarizada dessas avaliações aí, dessas consolidações, e depois, através do workflow, veremos com mais detalhe. Mas, essencialmente, você podia ver gráficos consolidados a nível de cada unidade. Aí, por exemplo, a unidade Specialty Product, para sessões, e depois vendo os detalhes para cada sessão da pontuação por subseção. E por cada subseção, vendo o detalhe da avaliação, da pontuação para cada critério de avaliação pertencendo a essa subseção. As pontuações amareladas significa que existem planos de ação
ligados a esse critério de avaliação em particular, que pode ser mostrado diretamente na tela, vendo os vários planos de ação, dependendo das unidades e do avaliador que capturou esse plano de ação. Então, isso foi dos resultados, e outro resultado foi a possibilidade de comparar as pontuações entre as unidades e acessar os planos de ação. Então, isso dá um exemplo aqui de comparação entre as várias unidades para a seção produção e a subseção Product Data Management, vendo aqui, por exemplo, para essa unidade Nuts and Bolts, que não houve uma pontuação muito favorável, a possibilidade de olhar o plano de ação que está sendo mostrado para todos os critérios pertencendo ao Product Data Management subseção. Em termos de resultados concretos, dentro na Make Perfect, através do Evalu Plus, foram os seguintes. Assim que essas análises foram feitas e alavancadas, se oficializou um programa de excelência operacional abrangendo toda a empresa, que contém o seguinte: metas de melhoria definidas por unidade e função em relação a essas análises 3D, ligando parte da remuneração variável dos 50 gerentes à concretização dessas metas. Também foram criados 8 grupos transversais de melhoria para tratar de deficiências comuns à maioria das unidades que foram destacadas através dessas análises de comparação, análises por unidade. Suprimento, gestão da demanda, lançamento de novos produtos, planejamento de produção, etc., etc. Também foram identificadas ações específicas para aproveitar imediatamente as 40 oportunidades de fertilizações cruzadas entre unidades, entre aspas, first e worst, que foram identificadas através dessas análises de comparações feitas a nível de seção, subseção e critérios individuais. E os ganhos potenciais resultando dessas ações foram estimados em 20% de redução de estoque, 5% de aumento do on-time delivery e 10% de redução dos custos operacionais. No momento, a empresa está tocando esses planos de melhoria e está hoje demonstrando que esses resultados vão ser obtidos até o final do ano. E de hoje em diante, está se prevendo, então, o Evalu Plus está sendo usado pelos gerentes do programa para refletir as mudanças no modelo 3D, como eu mostrei no início, qualquer evolução organizacional, alterações no repositório de avaliação estão sendo embutidas dentro da ferramenta para ser usado na próxima avaliação. Novas avaliações através do Evalu Plus estão sendo planejadas a cada 3 meses. E também, um ponto importante é que o repositório não é usado apenas para fazer avaliações, mas também se torna uma ferramenta de educação para os novos funcionários e assim conseguir permanentemente um alinhamento organizacional máximo através da ferramenta para que os novos entrantes entendam quais são os elementos chaves que se avaliam em termos de performance operacional. Bom, então, depois de ter apresentado esse caso concreto e mostrando todos os benefícios que foram trazidos pelo uso da Evalu Plus dentro da empresa Make Perfect, vamos mergulhar mais a fundo dentro do workflow da aplicação e mostrar quais são as etapas que foram realizadas para se alcançar esses benefícios. Então, esse workflow, quando se começa a usar Evalu Plus dentro de um âmbito de uma empresa, a primeira coisa que se precisa fazer é criar um programa.
Então, o que significa criar um programa? A melhor maneira de mostrar é abrir a aplicação, que eu vou fazer agora. Então, esse arquivo Excel que eu estou mostrando aqui é o arquivo que um cliente recebe depois de ter comprado o Evalue Plus, que permite, como vocês vão ver, em primeiro lugar, escolher a língua. Vou escolher português, sabendo que a aplicação está disponível em 3 línguas 100%. E depois se pede se o português deve ser a única língua ou se você tiver interesse em providenciar também a ferramenta sobre todo o percurso do workflow numa outra linguagem para gerentes, para avaliadores e outros membros do ecossistema. Então, vou escolher inglês aqui e mostrar depois o impacto que essa escolha teve. Aí vem uma mensagem de bem-vinda para assegurar que o uso é limitado ao Make Perfect. Vou assumir que eu sou empregado do Make Perfect aqui. Aí vem a tela para criar o programa. Então, eu vou criar o programa com o nome da Make Perfect Inc. E também inserir o logo da empresa para dar uma sensação de mais, eu diria, intimidade para os usuários. Então, vem o logo aqui. Pronto. E depois é possível também modificar o nome do programa, que eu não vou fazer aqui, só vou dar um exemplo aqui. Toda mudança que você fizer, você pode nomear o seu programa exatamente do jeito que você quiser, e isso aparecerá durante todo o workflow do início até o fim, com todos os participantes. Então, agora eu vou salvar esse arquivo, que de fato vai criar o programa, gerando um arquivo mestre no background, no hard drive do computador. Agora, como vocês viram na primeira parte da apresentação, as duas primeiras atividades a serem completadas trata-se da criação das unidades organizacionais e de revisão do repositório. Eu vou mostrar um slide aqui para ilustrar essas atividades. Então, a criação das unidades organizacionais dentro do menu consiste em definir uma árvore de unidade através das quais vão ser realizadas as avaliações de forma segmentada e depois com a habilidade de agregar essas avaliações. Então, voltamos agora dentro da ferramenta para ver como que isso se materializa dentro da ferramenta. Então, a criação das unidades organizacionais é um processo bastante simples que se faz um nível após o outro. Começa com nível 1, que aqui, obviamente, o Make Perfect. Nível 2 mostra as duas business units que nós vimos no início do webinar. E debaixo de cada uma vem as divisões. E se vocês lembram, na Business Unit Specialty Product, tinha duas divisões, e sendo que a Aerospace Product Division era muito significativa em termos de peso, foi decidido abri-la nas 3 fábricas que ela contém. Quer dizer que cada uma dessas fábricas vão ser avaliadas separadamente, depois com uma agregação automática a nível da divisão Aerospace Products. Então, é assim que se modeliza as unidades organizacionais ou unidades de avaliação, e é possível modelizar quantas unidades vocês querem. Se vocês quiserem aplicar um processo de avaliação, um programa de avaliação para milhares de fornecedores, uma coisa que pode ser perfeitamente suportada pela ferramenta. Então, o passo seguinte
depois da criação das unidades organizacionais, então a criação ou revisão do repositório. Como eu falei antes, no caso da MakePerfect, a MakePerfect não tinha um repositório próprio para sustentar seu programa que ela queria lançar, então resolveu usar o repositório Operational Excellence Compass da EvaluPlus, que é o repositório que eu vou mostrar agora embutido dentro da ferramenta. Então, através desse menu Revisar Repositório, que, como eu falei, contém, nesse caso, o repositório Operational Excellence Compass, é possível fazer uma descoberta do repositório e depois fazer mudanças, alterações no repositório. Então, vou primeiro mostrar como você pode descobrir, navegar pelo repositório através dessa primeira opção. Vocês veem as 8 seções que compõem o repositório Operational Excellence Compass e depois você pode navegar quando escolher uma seção ou apertar numa seção. Você pode navegar através da árvore do repositório entre seções, subseções e critério. Se eu escolher esse primeiro critério que trata de colaboração com o cliente, me mostra as características desejadas que vão servir de guia para a pontuação desse critério nas várias unidades de avaliação onde o critério vai ser alocado depois. Então, você vê também que tem um botão chamado Ver Explicações, Ilustrações, que quando existe significa que o critério foi vinculado a mais informações que vão poder permitir ao avaliador fazer uma pontuação a mais precisa possível. Então, eu vou mostrar um exemplo nesse caso aí. Pronto, então aparece aqui uma série de slides que tem a ver com colaboração com clientes e que fornecem ilustrações e provavelmente um melhor entendimento para cada avaliador entender como que a avaliação desse critério particular deve ser enxergada. Então, isso é só um exemplo dos vários que se tem embutido dentro do repositório aqui. E, além de poder percorrer o repositório e navegar através da sua estrutura, seção, subseção, critério, você pode também fazer uma procura e uma navegação através de palavras. Por exemplo, se eu apertar aqui, ou se eu digitar as letras VMI para Vendor Manage Inventory, para saber onde que no repositório se trata de VMI, é só apertar no Magnifying Glass e você vê os 3 critérios que tratam de VMI, um deles com o nome de critério referindo diretamente a VMI. Então, você pode navegar de forma muito simples e amigável através do repositório. Agora, as outras opções 2, 3, 4 e 6 são, como eu falei, as opções que permitem alterar, fazer modificações dentro do repositório para fazer com que o repositório que vai ser usado para as avaliações fosse um retrato fiel da realidade operacional e dos fundamentos da empresa em termos de performance operacional. Então, você pode excluir itens, quer dizer, seções, subseções e critérios individuais do repositório com um clique de mouse. Você pode também adicionar itens do mesmo jeito em qualquer parte do repositório. E você pode também modificar itens existentes. Então, isso que eu vou mostrar aqui.
Então, escolhendo uma seção, você pode modificar o nome da seção ou você pode ir de baixo dentro de uma subseção e aí fazer alterações, talvez aqui em subseção, dizendo tomada de pedidos no Brasil, ok? E em inglês vou deixar assim, atualizar subseção e logo de imediato o repositório está sendo modificado, atualizado. Se eu quiser, por exemplo, falar, ok, para configuração à ordem, eu gostaria de fazer um link que é um website que trata de configuração à ordem ou de um procedimento que existe dentro da empresa ou de qualquer norma, qualquer informação adicional, ou slides educativos e assim por diante, é aí que o link pode ser embutido. Um ponto muito importante porque significa que, além de ser uma ferramenta de avaliação, o Evalu Plus também oferece a possibilidade de conceber e construir um knowledge base muito estruturado em torno de critérios de avaliação. Então vamos voltar ao menu. A ideia de usar atributos aqui, eu vou mostrar o que significa, é a possibilidade de agrupar critérios que vocês vão querer tratar de uma forma diferenciada. Por exemplo, se eu criar um atributo muito importante, tá? Muito importante quer dizer que esses atributos vão ter um foco particular, a pontuação, o peso que vocês querem dar a esses critérios vai ser maior do que os outros, vão ter uma influência maior na pontuação final, a nível de divisões, business unit e do grupo. E a forma que isso funciona é a possibilidade de escolher critérios em qualquer lugar dentro do repositório. Então, se eu disser, por exemplo, que redução da complexidade, riscos associados a fluxos físicos, estratégia por mercado, estratégia por produto, são muito importantes, sim, mais importantes do que os outros. Mesma coisa em termos de produção, acho que os programadores de produção é um item essencial e a aderência à programação também. Eu vou mudar para sim e depois eu posso ver que eu tenho agora 4 critérios que foram alocados a esses atributos dentro da seção estratégia de negócios e 2 em produção. Depois, esses critérios vão poder ser filtrados e tratados à parte. Então, isso dá uma flexibilidade muito grande para se tocar e se aprimorar o repositório, para comunicar o repositório com certas pessoas, para alocar critérios para grupos de trabalho. Então, é uma opção, uma habilidade bastante importante no decorrer do processo operacional do programa de avaliação. A classificação do repositório é simplesmente reordenar seções, subseções e critérios exatamente do jeito que vocês querem através dessa tela. Então, é muito simples de se usar. Ok, eu não vou mexer na estrutura aqui. Pronto, então estou voltando. E para chegar a essa opção muito valiosa que permite exportar o repositório. Então, a exportação do repositório vai trazer para Excel tudo o que foi feito em termos de alterações dentro do repositório, dentro do Evalu Plus, e vai permitir depois compartilhar todo esse conteúdo com quantas pessoas vocês querem que forneça um meio de alcançar um nível de alinhamento organizacional e de aprovação
do processo de avaliação através de toda a empresa, que é muito valioso, muito importante. Então, quando o repositório aqui é exportado, é mostrado numa planilha Excel standard e que se pode alterar de qualquer forma. Se pode acrescentar colunas para pessoas preencherem ou submeterem sugestões. Como vocês veem, existe a possibilidade de filtrar sobre qualquer coluna. Por exemplo, esse atributo muito importante que eu acabei de criar. E assim por diante. Então, com isso, compartilhando esse arquivo e depois coletando todas as questões, todas as sugestões de melhoria, você pode realmente acabar com um repositório que é o melhor possível e que vai ser adoptado por toda a empresa. Os de vocês que trabalham em programas de excelência operacional ou de melhoria global e assim por diante, conhecem a importância desse fator. Então, o Evalue Plus está suportando isso 100%. Bom, finalmente, vamos voltar à última opção, que é a opção que, dessa vez, permite usar a ferramenta com um repositório totalmente diferente. Então, se eu resolver, por exemplo, usar a ferramenta não para medir excelência operacional, mas sim para fazer uma avaliação do nível de excelência ou de maturidade de várias unidades em termos de gerenciamento de mão de obra e fornecedores locais em cada unidade física, aí eu tenho um repositório que permite fazer isso. Foi definido para alcançar esse objetivo. Se eu quiser importar esse repositório dentro da ferramenta Evalue Plus, é muito simples. É simplesmente apertar substituir repositório, verificar que o formato do arquivo a ser importado é conforme o que está escrito aqui, que é essencialmente ter seções, subseções, nome do critério e conteúdo das características desejadas em relação a cada critério. Então, apertando sim aqui, a ferramenta propõe todos os arquivos Excel que estão abertos e com a possibilidade de escolher cada um. E aí eu estou vendo um controle de conformidade que permite ativar o botão Import. E aí, pronto, a importação está concluída e dá para se olhar diretamente dentro da aplicação que foi importado e se pode navegar através do repositório e depois usar o repositório através de todo o workflow do Evalue Plus daqui para frente. Então, como os ingleses dizem, is that simple. Uma vez criadas as unidades de avaliação e o repositório de avaliação, a próxima etapa no workflow é congelar esses dois elementos que vão fornecer as fundações para subsequentes avaliações. Então, essa congelação é muito simples, é apertar um botão. E o que isso vai dar é que não se permitiria fazer alterações nesses dois elementos até a avaliação terminada. Depois da avaliação terminada, se poderá reabrir essas dimensões, esses elementos para fazer alterações, que eu mostrarei no final do workflow. Pronto.
Então, depois de congelar, aí as funcionalidades, a próxima etapa se ativa dentro do menu, que trata-se de relacionar o repositório e as unidades. Basicamente, estabelecer ligações entre os dois. Esses dois elementos que vão ser conectados. Então, como que isso se faz? Nós vamos mostrar dentro da ferramenta um exemplo onde as alocações já foram feitas. Então, todo o trabalho que foi preparado no Make Perfect está aqui embutido dentro da ferramenta e eu vou mostrar as funcionalidades usadas para se alcançar essas alocações de critérios para cada unidade. Então, do lado esquerdo da tela, vem todos os critérios do repositório de avaliação. Do lado direito, são todas as unidades de avaliação do Make Perfect com os 4 níveis. Se eu pegar desses critérios aqui, estratégia de produtos e mercado ou integração de estratégia, desculpa, você vê que esse critério foi alocado para 2 níveis, o nível de Make Perfect e o nível de energia e produtos. Se eu for para produção, aí produção tem alocações, um número maior de alocações, porque todas as fábricas receberam esses critérios de alocação. Então, confiabilidade dos roteiros veio para todos, enquanto alguns, por exemplo, se olhar o aspecto de backflushing, que é uma técnica para baixar estoque automaticamente, só foi alocado a 2 divisões, porque os processos de manufatura das outras divisões não funcionam com backflushing, a técnica não se aplica. Então, com isso, se faz basicamente alocações específicas para cada unidade de avaliação, o que permite ter um foco totalmente conforme a realidade operacional de cada unidade. Pode ver aqui também que para cada critério existe a possibilidade de definir um peso diferente para ter um impacto particular na pontuação. Então, a escala vai de 0, que dizia remover o critério, e 3, que é o máximo, que dará um peso 3 vezes maior do que a média ou do que a pontuação estándar, padrão, que existe dentro da ferramenta. Esse processo que foi usado para conectar os critérios às unidades de avaliação, vai ser reproduzido na próxima etapa, na escolha dos avaliadores e atribuição dos critérios aos avaliadores. Então, vou mostrar no workflow como que isso funciona. Então, basicamente, é colocar os avaliadores, os managers, em cima do processo e a conexão com os critérios e unidades funciona da seguinte maneira. Então, usando essa funcionalidade, os avaliadores podem ser importados através de Excel, se não podem ser criados manualmente aqui e depois aparecem na lista de avaliadores. Então, se eu pegar qualquer um aqui, se mostra que quando um é selecionado, você pode atribuir os critérios a este avaliador, que cada avaliador, é um ponto importante, está relacionado a uma unidade específica, aqui para Metal Stamping Division. Então, a atribuição dos critérios a este avaliador funciona de uma maneira simples. Do mesmo jeito que eu mostrei na tela de alocação de critérios, aqui é uma alocação de um avaliador aos critérios que foram alocados à unidade a qual pertence o avaliador. E aí que se termina o cubo tridimensional de avaliação. Você pode ver aqui
que foram atribuídos um certo número de critérios, 46 no total, para esse avaliador, que vão constar no questionário que vai ser gerado para esse avaliador. Então, uma vez as ligações entre o repositório, as unidades de avaliação e os avaliadores terminadas, agora chega o momento de iniciar o processo de avaliação por si mesmo, fazendo uma preparação e um lançamento das avaliações. Então, isso funciona essencialmente na preparação de questionário, que eu vou mostrar para vocês. Essencialmente, com essa função, se gera uma série de questionários que depois podem ser enviados a cada avaliador, contendo todos os critérios que foram dados a esse avaliador dentro de uma unidade particular. Então, ao apertar esse botão, preparar questionários, tem o nome da empresa e a possibilidade de definir o prazo final para o retorno, o envio das avaliações. Definir uma senha se quiser e também o e-mail do gerente do programa para que esse receba automaticamente as avaliações uma vez finalizadas. Fazendo isso, me mostra todos os questionários que estão prontos a serem gerados na base de todas as ligações que foram feitas entre unidade, critérios e avaliadores. Eu não vou gerar essencialmente vou fazer um fast forward para mostrar para vocês o que acontece quando apertar no botão continuar, depois de 1 segundo, se gera todos os questionários que depois podem ser enviados para cada avaliador. Com isso, se inicia o processo de execução da avaliação através desse modelo 3D, que vai consistir em completar, coletar, validar e consolidar as avaliações. Então, agora o que eu vou mostrar é como que do lado do avaliador o processo prossegue. Então, aqui estou mostrando o arquivo questionário que foi recebido pela senhora Rachel Lombardi, da Division Nuts and Bolts, que contém 50 critérios a serem avaliados. Então, a ferramenta propõe 4 botões, um com as instruções de como fazer a pontuação de cada um dos critérios, enquanto o segundo botão permite responder ao questionário por si mesmo. Eu mostrarei os outros botões depois. Então, vamos entrar no questionário aí. O que aparece é o primeiro critério com a seção, a subseção, o critério em si, aqui se trata de procedimento de CAPEX, e as opções de pontuação, de 0 até 4, ou escolher critério não aplicável, ou também escolher um pedido de esclarecimento que depois dará lugar a uma comunicação com a equipe do programa para esclarecer a dúvida. Se eu escolher conformidade total, tudo bem, eu posso ir para o próximo critério. Agora, se eu escolher uma pontuação abaixo de 4, como 2, por exemplo, imediatamente o EvaluPlus vai perguntar para o avaliador se existe ou não um plano de ação. Por quê? Porque a ferramenta foi concebida não só para dar um retrato estático do desempenho de uma empresa em relação a critérios de avaliação, mas também saber se tem movimento que tem possibilidade de alterar ou de mudar para cima a pontuação no futuro. Então, cada resposta que tem uma pontuação debaixo de 4 vai dar lugar a dizer se sim ou não existe um plano de ação. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Se tiver um plano de ação, tem que mostrar qual a data fim desse plano de ação.
e de comentar, explicar em que consiste esse plano de ação. Então, eu vou sair desse questionário agora para mostrar um questionário, mas dessa vez totalmente completado pela senhora Lombardi e mostrar como que se pode enxergar qual o resultado dessa avaliação e todas as pontuações que foram dadas para cada um dos critérios. Pronto. Uma vez que, então, todos os critérios são preenchidos, é possível apertar o botão Enviar avaliações, que eu não vou fazer agora, porque o processo demoraria um pouco para o fim da demonstração, mas se fizer isso, enviaria o questionário diretamente no inbox do gerente do programa que foi indicado etapas antes. Vou usar um shortcut aí para entrar no modo de revisão do questionário e agora eu estou com o papel de gerente do programa, de revisor da avaliação. Eu vou poder, através desse menu, fazer uma análise prévia das respostas ou das avaliações do avaliador, da senhora Lombardi nesse caso, para potencialmente resolver ou ter conversas para validar as avaliações antes de fazer uma consolidação dessas avaliações. Então, posso ver o resumo das pontuações da senhora Lombardi aqui. E depois posso também analisar de forma gráfica as pontuações. Então, isso tipicamente leva uns segundos. E posso enxergar, por exemplo, nesse exemplo de produção, uma pontuação média ponderada e também o detalhe de avaliação de cada critério, com os critérios cuja pontuação aparece amarelada, significando que existe um plano de ação por trás que foi capturado. Então, vamos ver aqui o detalhe desse plano de ação apenas clicando dentro no gráfico. Se pode também fazer uma revisão das avaliações uma por uma e talvez ter conversas com a senhora Lombardi em relação às avaliações que ela fez antes de resolver fazer a consolidação desses critérios. Então, ao se iniciar o processo de consolidação, aí se começa a recolher todas as avaliações feitas pelos avaliadores e agregá-las dentro de um arquivo só, que eu vou mostrar agora. Eis o exemplo de arquivo consolidado, uma vez todas as avaliações revistas e consolidadas. O que se pode fazer com isso? Tem realmente duas dimensões principais. A primeira dimensão é a dimensão de analisar por unidade, depois de ter selecionado uma unidade. A outra dimensão sendo a possibilidade de comparar pontuações e planos de ações entre unidades. Vamos mostrar as duas dimensões. Ao selecionar a unidade, todas as unidades estão sendo apresentadas aqui. Eu posso me paraquedar dentro de uma das divisões, por exemplo. Selecionando essa divisão, posso ver o resumo das avaliações agregadas que foram feitas para essa divisão. E se eu quiser olhar isso de forma gráfica, aí é só apertar o botão, esperar uns segundos e depois ver o detalhe dessa pontuação global
e também com a possibilidade de mergulhar dentro das sessões. Pronto. Então, se eu quiser ir, por exemplo, na produção, dá para ver a mesma coisa que nós vimos na etapa anterior com todo o detalhe. Se eu quiser ver uma visão totalmente consolidada ao nível do MakePerfect Inc., que então eu seleciono e vou estar gerando os gráficos aqui. Aí vem a visão totalmente consolidada da pontuação a nível do MakePerfect, que levou em conta todos os elementos, os pesos de cada critério, obviamente a pontuação em cada critério e os coeficientes de agregação que constam na árvore de unidades de avaliação. Então, se eu quiser analisar agora a nível do MakePerfect o resultado a nível de funções de suporte, entender por que as tecnologias da informação não estão se dando muito bem nessa avaliação, dá para ver que as pontuações são bastante ruins e que não tem plano de ação. Imediatamente um foco de preocupação, com certeza. Agora vamos mudar para outra dimensão que permite comparar várias unidades através da ferramenta sobre qualquer nível de agregação, consolidação no repositório. Ao selecionar essa opção comparar, a primeira coisa que se pede é saber que comparar. Comparar a nível global, comparar a nível de seção, comparar a nível de subseção ou de critério. Então, vou pegar um exemplo de subseção. Produção e gerenciamento dos dados do produto. Uma vez feita essa seleção, a segunda pergunta é quem você gostaria de comparar. Então, pode comparar unidades consolidadas, unidades não consolidadas e avaliadores. Então, vou selecionar unidades consolidadas e selecionar aqui, eu posso selecionar algumas das unidades ou todas as unidades que eu vou fazer aqui. Ao comparar a seleção, imediatamente se mostra uma visão transversal e que se pode ser ajustada de qualquer forma aí para dar visibilidade. Significa que mesmo que você tiver 50 unidades de avaliação, você tem toda a flexibilidade através desse menu de ampliar, diminuir o tamanho, largura, altura e também classificar por ordem crescente ou decrescente. Então, classificar por ordem crescente, decrescente. E depois, se vocês tiverem interesse em entender o que acontece numa das divisões com plano de ação, por exemplo, esse Nuts and Bolts Division aqui, é só selecionar o Nuts and Bolts e apertar ver plano de ação. E aí vem todos os detalhes que o avaliador acha que não tem ERP, que o Customer Forecast não são o que deveriam ser, e assim por diante. Bom, com isso, nós vimos como que, depois de completar, coletar, validar e consolidar as avaliações, você pode tirar um proveito muito grande desse novo nível de visibilidade que é possibilitado pelo modelo 3D do Evalue Plus e se aproveitar das análises do Evalue Plus para melhorar a performance, como mencionei no caso do MakePerfect. Isso levou diretamente a identificar pontos de fraqueza que eram comuns a todas as unidades de avaliação, lançando grupos de melhorias com foco específico e também enxergar oportunidade imediata de cross-fertilização entre unidades que já alcançaram um nível de excelência grande e outros que estão ficando atrás. Então, isso daí tem comprovado ser muito potente
para dar como eu diria, uma alavancada, uma acelerada a programas de melhorias globais. Agora, o workflow do Evalu Plus não termina aqui. Como eu falei no início, existe uma funcionalidade que a cada momento, depois de ter feito uma consolidação de uma primeira avaliação, permite iniciar uma segunda etapa do programa e, fazendo isso, basicamente, permitir a edição de todos os elementos que compõem o modelo 3D, as unidades, repositório, as relações entre as unidades e o repositório e os avaliadores. Então, para fazer isso, é um processo muito simples, que consiste no seguinte. Então, para abrir uma segunda fase de um programa particular, como esse programa de excelência operacional na Make Perfect, o processo é bastante simples. Basta apertar no tab Evalu Plus, que existe dentro do menu Excel. Aí se abre uma série de funções, uma delas sendo um conjunto de ferramentas do gerente de programa. Abre ela e apertar novo programa ou fase. O que vai acontecer com isso é, essencialmente, permitir a criação dessa nova fase através de um processo relativamente ou quase que igual à criação inicial do programa. Aí, se eu não mudar o nome da empresa e o ID do programa, o que acontece é que vai se criar um outro arquivo mestre dentro da mesma pasta, mas com data de criação diferente. Então, o caminho vai ser segregado em relação ao arquivo mestre anterior. E fazendo essa salvação, aí, de repente, eu criei essa segunda fase, que vai permitir editar as unidades organizacionais, revisar o repositório, alocar os critérios para unidades. Então, com isso, terminamos todo o workflow do Make Perfect. E vamos falar agora, fazer um resumo dos benefícios que podem ser gerados através do uso do Evalu Plus em qualquer empresa. Então, nós vimos através desse exemplo do Make Perfect um tipo de benefícios, mas dependendo da realidade de uma empresa e do que ela está buscando em termos de melhoria ou conformidade, pode ter vários tipos de benefícios. O primeiro que nós não vimos é que muitas empresas hoje já têm programas de conformidade, melhoria, excelências existentes, sendo programas ISO, desenvolvimento sustentável, classe A, excelência operacional, e assim por diante. Então, quando se trata de programas existentes, o benefício do Evalu Plus consiste, em primeiro lugar, se vocês migrarem o seu programa no âmbito tridimensional do Evalu Plus e do workflow integrado, a primeira coisa que vocês vão experimentar logo no início é uma redução drástica dos seus custos e prazos graças a todas as funcionalidades que foram mostradas através desse webinar. Segundo ponto é que vocês vão ganhar um nível de flexibilidade e agilidade muito maior na modificação do seu modelo de avaliação em 3D, que vai permitir acompanhar todas as evoluções do ecossistema da empresa. Então, vai ter muito mais agilidade e nunca mais um programa global de melhoria será considerado como um freio à empresa para adotar revolução digital, desintermediação, assim por diante. E, finalmente, como foi mostrado, o nível de insight que se ganha através dessas análises multidimensionais
é muito forte, também mais dinâmico graças à captura dos planos de ação. Então, isso se traduz em planos de melhoria mais potentes e mais completos, afinal, maiores resultados e maiores benefícios para a empresa. No caso que vimos do Make Perfect, onde uma empresa tem várias ações e programas espalhados em termos de melhoria, tentar alcançar um melhor desempenho, o Evalue Plus permite fazer uma estruturação desses programas. Ele é um veículo para essa estruturação e para embutir e agregar todas essas ações de melhoria num programa integrado. Então, pode se tratar de um guia estruturado e eficiente para desenhar e gerenciar esses programas corporativos, abrangendo várias unidades operacionais. E também assegurar um alinhamento organizacional em torno de objetivos de melhorias coerentes e integrados. E, finalmente, tem também um uso diferente, um foco diferente para quem é consultor. Para consultores, se alguns de vocês me ouvindo são consultores, acho que vocês podem ter enxergado que o Evalue Plus pode ser uma ferramenta de trabalho para vocês que aumentará a qualidade, o valor e a produtividade das suas avaliações. Quer dizer, mais vantagens competitivas para vocês ganharem mandato de consultoria e um resultado de maior qualidade e maior potência para os seus clientes. Também pode se considerar Evalue Plus como uma plataforma para promover e comercializar sua expertise numa área específica. No site da Evalue Plus, que vai ser lançado dentro de algumas semanas, estaremos propondo possibilidade para experts de áreas específicas de vender seu repositório de avaliação embutido dentro do Evalue Plus e assim poder disseminar sua expertise e fazer dinheiro com isso. Então, só para resumir todos os benefícios, o tipo de benefícios do Evalue Plus em relação a ferramentas clássicas de avaliação, vamos dizer assim, mais valor por menos. Uma aplicação capaz de maximizar os benefícios e minimizar os custos de qualquer avaliação. Espero que vocês tenham sido convencidos pela apresentação de hoje. Mais habilidade e possibilidade. Trata-se de um modelo inovador de avaliação em modo 3D, trazendo inigualável velocidade, acuracidade e insights no processo de avaliação que espero ter mostrado com força hoje também. Mais universalidade e escalabilidade, então a habilidade de acomodar qualquer repositório de avaliação através de qualquer número de unidades de avaliação. Mais robustez e eficiência, trata-se de um workflow totalmente integrado do desenho até a análise das avaliações, trazendo uma confiabilidade maior e uma redução drástica de tempo e recursos necessários para finalizar avaliações. E, finalmente, mais flexibilidade e agilidade, graças a um modelo de dado flexível que permite refletir qualquer mudança na estratégia, organização, ecossistema de empresa ou entidade. No final, é realmente trazer vida nova em todos esses programas de avaliação, especialmente esses programas corporativos que têm sofrido esses últimos anos desse ambiente de negócio muito instável que está sendo gerado por todas as mudanças relacionadas à revolução digital e outras megatendências. Então, é realmente a possibilidade de recolocar no centro do palco os programas que são baseados em avaliações e demonstrar que esses programas são muito importantes para
manter a direção certa. Agora, para terminar, então, em termos de benefícios que a Evalue Plus pode trazer para empresas, nós temos uma lei Evalue Plus, que é bastante simples de se entender, que o valor gerado por Evalue Plus vai crescer na medida de uma forma com uma correlação entre os números de unidades de avaliação e o número de critérios de avaliação. Então, quanto mais unidades de avaliações e critérios de avaliação você tem, quanto mais valor você obterá do Evalue Plus. Para terminar esse webinar, eu vou fazer algumas sugestões de como começar a usar o Evalue Plus na sua empresa ou para ajudar seus clientes. A melhor coisa de se fazer realmente é de se experimentar a ferramenta para sentir toda a flexibilidade e robustez que a aplicação tem. Nós fizemos um esforço muito intenso para que esses dois elementos possam ser combinados. Então, tem um modelo de dado muito robusto, ao mesmo tempo tem, como eu mostrei, grande flexibilidade de se ajustar qualquer variável. Se você solicitar um mês de teste gratuito da ferramenta através desse link, vocês vão receber um pacote incluindo uma aplicação, a aplicação completa, então não vai ter nada faltando dentro da aplicação, um exemplo de avaliação multinível completado, que, aliás, é o exemplo do MakePerfect que eu mostrei hoje, bem como um guia do usuário com visão das funcionalidades totalmente detalhado e também uma série de Frequently Asked Questions em relação à ferramenta, à empresa, ao repositório Operational Excellence Compass e assim por diante. Em termos de modelo de precificação, eu sugiro vocês obterem mais detalhes sobre os números junto com a ABAI, mas a forma de se fazer o pricing, a precificação do Evalue Plus, tem duas variáveis, essencialmente, preço por período, as opções sendo 1 mês, 3 meses, 1 ano ou 3 anos, e o preço por unidade de avaliação, as opções sendo 5 unidades, 15, 30, 50, 100 ou número ilimitado. Então, a BAI pode fornecer mais detalhes sobre isso e qual é o preço de uma das combinações escolhidas. Finalmente, eu gostaria de ressaltar que o modelo comercial do Evalue Plus inclui um comissionamento para prescritores e agentes. Mais uma vez, mais informações junto com a BAI. Então, muito obrigado pela sua atenção e se tiverem perguntas, vocês podem nos contatar via esse endereço e-mail mostrado aqui, evalueplus@abai.com.br. Muito obrigado pela sua atenção.